Jesus, amém. Que lindo, meninas, o que nós temos vivido aqui do Senhor, amém? Que coisa mais linda. Quando a Dai falava, né? Quando eu pegou desse começo, ela falou assim que ela não tinha uma palavra. Ai, Deus é muito lindo, ele é muito perfeito mesmo em tudo que ele faz. Que 90% do que ela falou aqui tem a ver com o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. E enquanto ela falava, né? Ainda tem filhas aqui que não conseguem se assentar na mesa. O meu coração, ele se encheu de compaixão, porque um dia eu já tive nesse lugar, né? De querer, de... Tá dando eco, meninas? Deixa eu ver se melhora. Melhorou? Amém. De querer a presença dele, de querer, né, sentir, de querer ter experiências, e eu não conseguia, né? E o Senhor, com a sua multiforme graça, me alcançou. E única e exclusivamente pela graça dele, né? Nós estamos aqui. Meninas, um pouquinho de eco vai dar, porque eu tô no escritório, a sala aqui é fechada, eu tô sozinha. Aí um pouquinho vai dar mesmo, mas se vocês estiverem conseguindo ouvir, é o que importa, né? Então, meninas, se você tá nesse lugar, né? Igual a Dai falou, nesse espírito de adoração, de comunhão, né? Não se apegue ao cenário que você tá, né? Às vezes você pensa assim, Deus, mas como que eu vou sentir, né? Como que eu vou ter experiências contigo através de uma tela de celular? Como que eu vou ter experiências contigo numa reunião no Meet, né? Muitas das vezes a gente é que bloqueia o agir de Deus na nossa vida, né? A nossa incredulidade, a nossa falta de fé é que bloqueia o agir de Deus, o manifestar dele, sabe? Então, assim, que nós possamos, nós viemos aqui por um motivo, amém? Né? Ninguém estava aí ocioso, falou assim, eu vou entrar ali para ver o que que dá. Eu creio que ninguém entrou aqui assim, e se entrou, que o Senhor te alcance nessa tarde. Mas todas que entraram aqui, eu creio que entraram com um propósito de receber mais do Senhor, né? De entender o que é essa profundidade e de alcançar essa profundidade. Então você entrou aqui com um objetivo, né? E enquanto a Dai louvava, o Senhor falava assim ao meu coração, filha, tem muitas que querem esse lugar de profundidade, mas é exatamente o que a Dai falou. Elas não conseguem dar o primeiro passo, né? Então, olha quantas coisas lindas, quantas palavras proféticas, né? A gente já falou aqui em meio aos louvores, né? A Dai louvou uma canção que eu acho linda, né? Que fala que existe um rio, né? Que flui do grande amor do Senhor. E na onde esse rio passar, ele vai transformar tudo. Ele não vai transformar 10%, 5%, ele vai transformar tudo. Tudo ele transforma. Ele traz renovo, ele traz cura, ele traz restauração. Mas nós precisamos abrir a nossa boca e declarar. Então, assim, se você ainda não conseguiu declarar nada para o Senhor nessa tarde, que você declare que você o ama, que você declare que você quer o amar, se você ainda não consegue ver ele como esse bom pai, que você declare, que você abra a sua boca, porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele não invade, o amor dele é violento, mas ele não invade, ele não faz nada à força, ele não trabalha à força. Então, que você possa convidar o Espírito Santo para entrar na sua casa, que você possa entregar o seu tudo. Mas Isa, eu não tenho nada para entregar hoje, amém. Que o seu nada seja tudo para ele. Você tem ar nos seus pulmões, você tem uma corda vocal que você pode abrir sua boca e falar, então você tem algo sim a entregar. Então, que você possa abrir seus lábios e entregar o pouco que você tem, seja suas lágrimas. Quantas das vezes eu queria, né, falar coisas lindas para o Senhor, eu queria cantar canções lindas para o Senhor, mas eu não conseguia. E aí eu falava, Deus, Senhor, me perdoa minha cara de pau, mas hoje o Senhor vai ter que se contentar com as minhas lágrimas. E das minhas lágrimas eu vivi experiências lindas com Deus. Então, que você entenda, né? Tudo que nós temos feito aqui é para a honra e glória do Senhor. Então, não despreze momentos, né? Se a gente estiver num momento de adoração, abra sua boca e adore também. Eu entendo que muitas, assim como eu, estou no local de trabalho, então tem que ser algo mais comedido. Mas se você está na sua casa, entenda que isso é um privilégio. Arrasta os móveis, se joga no chão, chora mesmo, se lança aos pés do Senhor. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Ele pode voltar daqui 15 minutos. Se você está aqui com uma oportunidade dessa, e às vezes você está perdendo por reservas, por vergonha,
por barreiras na sua mente. Então, que o Senhor, Ele possa, nessa tarde, estar te encontrando aí na sua casa. Porque se nós chamarmos, Ele vem. Em Provérbios está escrito que Ele ama os que o amam e que aqueles que o procuram o encontram. Mas toda a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, o nosso Deus, ele é um Deus muito recíproco, né? Então, toda ação, ela tem uma reação. Eu cresci ouvindo isso. Então, a gente precisa ter ações diante da presença do Senhor, para que a gente possa ter as reações dele, né? Então, a gente quer sentir, a gente quer o profundo, então que a gente seja intencional, né? Que a gente possa estar entregando, né? Tudo que nós temos, ainda que o nosso tudo, aos nossos olhos, que são humanos, seja nada para Deus. Mas a gente precisa entender que Deus não vê como o homem vê. Ele não vê como a gente vê. Então, assim, ainda que seja as suas lágrimas, ainda que seja uma voz de taquara rachada, glória a Deus por isso. O Senhor, ele não vê as coisas da forma que a gente vê. Ele vê o nosso coração, ele vê a nossa disposição e ele vê a nossa entrega. Então, que nós possamos entregar e continuar adorando o nosso Deus. Não fique calado, viu, meninas? Adore. Nos momentos de adoração, vocês adorem, tá bom? Abra sua boca e declare que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Declare que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Oh, Jesus. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos. Te exaltamos. Santo é o Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Santo é o Senhor. Tu és digno de tudo. Declare que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. E nós te entregamos, Deus. Nós te entregamos tudo que há, Senhor Jesus. Ainda que para nós seja pouco, nós te entregamos o nosso pouco, Pai. Nós te entregamos, Pai. Eu te entrego tudo que há. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Entregue nessa tarde. Eu te entrego tudo que há. Eu te entrego tudo que existe. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Oh, Jesus.
Vem neste lugar, Senhor Jesus, e alcança, Pai, os corações, Deus. Alcança, Pai, os corações, Pai, que o Senhor venha se revelar, Pai, às tuas filhas de uma maneira única nessa tarde, Pai. Que não venha ser eu, Pai, que não venha ser a minha voz, que não venha ser aquilo que eu quero dizer, Pai, mas que venha ser a tua palavra, Senhor Jesus, aquilo que tem queimado no teu coração, Pai. Que as tuas filhas não ouçam a minha voz, mas que elas ouçam a voz do Pai, Senhor Jesus, para o coração delas, Pai. Que toda barreira que Satanás levantou, Pai, que todos os empecilhos, que toda cegueira, que toda surdez espiritual caia por terra, Senhor Jesus, para que as tuas filhas saiam daqui, dessa mesa, nessa tarde, Senhor Jesus, com uma nova visão de quem o Senhor é, com um entendimento do amor que o Senhor tem por nós, Pai, e de que sem entender esse amor, Pai, nós não conseguimos acessar o profundo, Pai, porque profundo, Pai, mais profundo do que o teu amor, Pai, não existe nada nessa terra, não existe definição maior, Pai, nesse mundo de profundidade do que o teu amor por nós, Jesus. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, Senhor Jesus. Vem e faz, Senhor Jesus, a tua obra, a tua vontade nessa tarde. Amém, Jesus. Amém, meninas. Gente, a gente já podia acabar aqui, né? Meu Deus, eu tô tremendo. O Senhor, Ele é lindo. Ele é bom, Ele é misericordioso, né? E Ele tem se feito presente no nosso meio. Para quem não sabe, eu sou a Isa, uma das ADMs. Tenho estado um pouco mais sumidinha, né? Para quem acompanha mais do começo já, já me viu por aqui. E esses dias eu estava conversando com as meninas do grupo das ADMs, e porque a gente estava ali na função da organização, da conferência e tudo mais, e o Senhor ministrando algo, ministrando, né? O Senhor ele ministra coisas aos nossos corações, a gente compartilha ali. E mediante ao que eu tenho vivido em Deus, Ele me fez uma pergunta e pediu para eu fazer para as meninas do grupo, e agora eu vou fazer aqui para vocês. Ele me perguntou assim: o que é o amor de Deus? O que é o meu amor para você, filha? E aí eu fiquei pensando, né? O que é, né? É tudo, é vida, enfim, né? Responda aí para você o que é o amor de Deus para você. E aí no final vocês vão entender o porquê dessa pergunta. Meninas, tô nervosa. Eu confesso para vocês que não era para eu estar aqui hoje, né? Assim como a Dai falou, eu também não tinha uma palavra preparada, né? Eu gosto de estudar palavras, né? Textos bíblicos para falar tudo com muito embasamento na palavra, daquilo que eu vou dizer. Então, assim, eu não tinha preparado nada, mas o Senhor já tinha preparado algo para falar através de mim, né? E isso fica muito melhor do que qualquer palavra que eu tivesse preparado. E o Pai compartilhou algumas coisas comigo, ao meu coração, nesses últimos dias, né? Nessa última semana. E eu sei, porque ele me falou que se tiver uma vida que for alcançada, né? Um coração que for tocado com aquilo que ele tem para dizer, vai ter valido a pena, porque a vontade do Pai foi feita. Amém? Ai, Jesus. O Senhor, Ele tem, sabe, meninas, as suas maneiras de trabalhar com cada uma de nós. E no meu caso, ultimamente, foi me escondendo, né? Estar num lugar de exposição, na mesma proporção que é muito bom, né? Pode se tornar muito ruim, porque a exposição, ela te dá destaque, sim, isso é muito bom. Mas a posição, ela também te coloca num lugar de dependência de um retorno, né? Quando nós não temos o completo entendimento de quem nós somos em Deus e de quem Deus é em nós, né? A gente acaba se sujeitando muitas das vezes nesse lugar de exposição a fazer esperando o reconhecimento do outro, né? Então esse lugar de exposição, muitas das vezes ele se torna uma armadilha, né? Porque quando você não tem a certeza, né, absoluta de quem você é em Deus,
Talvez, aí vamos supor, usando aqui o grupo, né, como contexto, aí você louva. Nossa, mas ninguém falou nada dessa vez, da outra vez elogiaram minha voz, falaram que eu estava com unção, ou então a palavra, e dessa vez ninguém falou nada. E aí você começa a condicionar, né, quem você é ao retorno que as pessoas te dão. E muitas das vezes o Senhor, ele quer sim usar, eu creio que o Senhor ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas eu também creio que nós somos, né? A nossa vida e a nossa alma é muito maior do que qualquer ministério, do que qualquer propósito, do que qualquer dom, do que qualquer talento, né? E eu, Isamara, vou falar por mim, quando eu verdadeiramente conheci o Senhor, eu fiz uma oração muito sincera para Ele. E eu falei para Ele que eu não queria estar em nenhum outro lugar a não ser no centro da vontade dEle. E que se fosse necessário, Ele poderia me tirar, me colocar em lugares, Ele poderia me quebrar, porque antigamente, quem já ouviu meu testemunho, eu já falei um pouco, eu já fui de ministério de louvor, então assim, eu era muito apegada a coisas, a posições, porque eu condicionava o meu valor, né, para as pessoas e até mesmo para Deus, a estar ali em lugares. Até que eu realmente tive um encontro com o Senhor e Senhor, Ele quebra o vaso, viu, meninas? Quebra. E a minha oração é constante para que Ele continue me quebrando quantas vezes forem necessárias. Porque o que adianta um vaso inteiro com rachaduras que não consegue cumprir a sua função, que não consegue cumprir aquilo que o Senhor tem para ele. Ele vai estar ali, ele está inteiro, mas ele não está cumprindo o propósito dele. Então eu prefiro, né, como diz aquela música da Tamires Garcia, eu prefiro ser moído, espremido, apertado, quebrado, quantas vezes forem necessárias. Mas eu prefiro estar assim e continuar na presença dele, do que estar aparentemente, né, cheia, inteira, né, para as pessoas e de fato não está. E nesses últimos meses, né, o Senhor ele tem me escondido muito. E ele sabe, né, que devido às minhas experiências de vida, mostrar a minha vulnerabilidade sempre foi algo muito difícil para mim. E ainda que eu já tivesse curada, né, em muitas áreas, ainda existiam áreas que ele precisava tratar comigo, né? Eu não sei quem estava aqui de manhã e ouviu a Rafa ia falando, meninas, meu coração ia acelerando, eu falava, Deus, essas meninas estão falando tudo que eu ia falar, Senhor Jesus. Eu não sei se eu fico assustada, se eu fico preocupada, eu não sei se eu fico grata, porque é confirmação do Senhor. E quem estava aqui de manhã, a Rafa comentou, né, que ela estava passando por uma fase um pouco complicada com o Senhor. E eu também passei por essa fase. Graças a Deus, glória a Deus, eu passei. É uma fase assim, sabe, meninas, de descontentamento com Deus. Parece errado, né, a gente falar assim, de estar descontente com Deus. Soa como murmuração, como ingratidão. Mas era exatamente assim que eu estava me sentindo, né? Há mais de 2 anos eu tenho esperado a resolução de uma situação na minha vida. E nesse tempo, além do que eu já estava passando, eu comecei a passar por outras adversidades. Na área familiar, na área emocional, na área financeira. Então, minha confiança no Senhor começou a esmorecer. E isso fazia eu me sentir ainda mais mal, porque eu já tinha tido experiências com o Pai. Não é algo que eu não tivesse experimentado nada no Senhor, né? Uma questão de ela nunca teve experiência, então ela não sabe como é, por isso a fé dela esmoreceu. Não foi esse o meu caso. Eu já tinha tido muitas, várias, inúmeras experiências com o Pai. Mas é como se eu estivesse dentro do mar. E sabe quando você levanta, daí vem uma onda, daí você levanta de novo, daí vem outra onda, daí você levanta de novo e vem outra onda e vem outra onda. Era assim que eu tava me sentindo. Mas eu também tinha um entendimento de que eu precisava fazer algo para mudar.
Isso que eu tava sentindo, porque isso tem um nome, sabe, meninas? Eu aprendi aqui nessa mesa a dar nome para as coisas, sabe? O Senhor, ele é bem direto com a gente. E eu aprendi a dar nome para as coisas. E eu entendi que isso que eu estava vivendo era incredulidade. Eu até conversei com uma amiga minha, a primeira amiga que eu fiz aqui no grupo, ela não consegue participar porque ela trabalha bastante em uma escolinha, ela trabalha na PAI. E eu falei, amiga, é tão complicado porque uma coisa é você não saber o que você está passando, não saber como diagnosticar. Mas no nosso caso, que a gente tem um entendimento, parece que o peso de responsabilidade é maior, porque eu sabia o que eu estava sentindo, eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não conseguia sair desse lugar. E eu falei para ela, a gente precisa nomear. E o que eu tô sentindo, a fase que eu tô passando é uma fase de incredulidade. Porque eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho andado em obediência, ainda que longe de ser perfeita, né? Obviamente. Mas o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe o quanto eu me esforço para obedecer, o quanto eu me esforço para, né, agradar o teu coração, e parece que as coisas só pioram, não estou entendendo isso que está acontecendo. Apesar, né, igual eu falei para vocês, quando a gente tem um entendimento, parece que fica até ruim, que você não pode nem reclamar, porque para uma pessoa, né, que está conhecendo os caminhos do Senhor, você dá o consolo, você vai falar, não fica assim não, porque na Bíblia disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já sabia disso. E mesmo sabendo disso, eu não me sentia em paz. Eu não estava em paz com aquilo que eu estava sentindo. E eu sabia, é um misto de eu estou descontente, eu estou magoada, eu estou chateada. Eu preciso fazer algo a esse respeito, porque eu sei que é uma decisão que ninguém pode tomar por mim, além de mim mesmo. Mas eu não consigo, eu tô sem vontade, eu tô cansada, eu tô exausta. E o Senhor vinha martelando na minha mente, né? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vocês imaginem, eu já estava, né, me sentindo mal, com um peso de culpa, e entendendo que a minha atitude, né, a minha falta de fé, a minha incredulidade não estava me permitindo agradar o coração do Senhor. E ai, meu Deus, só um minutinho. E aí, nesse meio tempo, para as meninas, né, que estão mais próximas de mim, elas sabem, eu não sou muito de abrir, né, as minhas dores. Às vezes eu vou lá, peço um help, minha oração das meninas, um reforço, mas eu não sou muito de me abrir. E aí eu passando essas lutas internamente ali, né, e nesse meio tempo a Aline veio com o tema dessa conferência, profundidade. Eu falei, mas meu Deus do céu, o senhor tá de brincadeira com a minha cara. Eu não tô conseguindo nem molhar o dedinho, o senhor ainda me vem com essa de profundidade? Eu falei, não é possível. E eu falei assim, o que eu vou fazer, Deus? O senhor vai me pegar no estreito nessa conferência. E pegou, viu, menino? Desde então, né, desde o dia que a Aline falou acerca da profundidade do Espírito Santo, ele vinha ministrando coisas ao meu coração, né, a respeito de profundidade. Compartilhei com as meninas, né, algumas coisas, né? Um dia o Senhor me deu uma revelação sobre estar no mar, né? Que a gente precisa ter confiança para entrar no profundo. Enfim, muitas coisas. Mas eu vou tentar dar uma resumida para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? E coisas realmente muito lindas sobre profundidade. Mas aquela insatisfação que eu comentei com vocês, ela ainda continuava. E é muito louco porque, assim, ainda que a gente, né, não esteja fazendo aquilo que a gente sabe que a gente precisaria fazer, o Senhor, ele não despreza, né? Todas as vezes que eu fui buscar, eu encontrei. Todas as vezes que eu parei para
para ouvir, né? Ele falou. E aí ele foi ministrando essas coisas e aí sementinhas foram sendo plantadas no meu coração sobre profundidade. Mas a insatisfação ainda estava por aqui. E teve um dia 17 de agosto de 2023. Eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus, eu não tô aguentando mais ficar desse jeito. Porque eu mesma me confrontava com a palavra. Eu falei, eu sei que o humor no Senhor gospe. Eu sei que o Senhor só abre para aqueles que te buscam, mas eu não tenho mais vontade, eu não quero mais, eu tô cansada. Mas ao mesmo tempo que eu falava essas coisas pro Senhor, meninas, entendam que eu sair da presença dele nunca foi uma possibilidade para mim. O que eu falava é que eu não queria mais ter que estar buscando, ter que estar orando por mim, pelas pessoas, por situações, isso estava me desgastando. E aí eu falei para ele, falei assim, Deus, o Senhor me perdoa, eu não vou fazer devocional hoje não, porque o Senhor tá vendo como que eu tô, não adianta mentir pro Senhor mesmo, o Senhor me conhece, o Senhor sonda minha mente, meu coração, eu vou ler, não vai fazer efeito nenhum, que eu tô cansada, eu vou dormir, né? Eu vou perder o meu tempo do Senhor. Fui muito sincera com ele. Eu falei, eu tô cansada, eu vou dormir, né? Fazer as coisas só pra bater ponto não dá certo. E ele falou assim pra mim, tá bom, filho, não tem problema não. E, gente, eu tenho um relacionamento muito aberto com Deus. E ele falou pra mim, né, não tem problema não, mas faz o seguinte, antes de você dormir, eu quero que você escreva uma carta pra mim. E nessa carta você vai abrir seu coração, você vai falar absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo que você tá sentindo. E Deus, ele é tão detalhista, meninas, que até que eu falo, assim, bastante. Mas eu tenho muito mais facilidade na escrita para me expressar, né? E não foi à toa que ele pediu para eu escrever uma carta. Talvez, se eu fosse falar, eu não conseguiria falar tudo que eu queria para ele. Mas ele me mandou escrever e eu escrevi uma carta. E nessa carta eu falei, fui muito sincera para Deus. E eu não tô com a carta aqui agora, que eu nem ia falar sobre isso. Mas na carta, eu já comecei a carta falando assim, Deus, me perdoa pelo que eu vou dizer aqui. Mas eu preciso pôr pra fora o que eu tô sentindo. E ali na carta eu comecei a discorrer, né? E dentre algumas coisas que eu falei pra ele eu falei assim, parece que o Senhor não vê os meus esforços pra agradar o teu coração. A sensação que eu tenho é que quanto mais eu faço, né? Menos o Senhor me vê. E eu falei para ele, o Senhor sabe mais do que ninguém os desejos do meu coração, os meus sonhos, os meus projetos, os meus planos. E o Senhor sabe como me dói o meu tempo passando. E ver, parece que as coisas muito mais distantes do que antes, né, de eu orar, parece que as coisas elas vão na contramão. Quanto mais eu oro pelas coisas, por situações na minha vida, parece que aí mais elas se distanciam e essa situação me deixa desesperada, porque eu não sei o que eu tô fazendo de errado. E eu falei pra ele, pedi perdão, falei assim, eu sei que vai parecer murmuração, mas eu preciso que o senhor entenda a minha humanidade. E amém. Dentre outras coisas, que daí eu não vou abrir aqui. Eu escrevi a carta, falei amém, é isso. Já até me senti melhor, porque eu consegui botar pra fora. E aí eu fechei meu caderninho e fui dormir. Há um tempo, meninas, o Espírito Santo tem me incomodado para me acordar às 3 da manhã. Só que eu não consigo acordar. O celular desperta, eu acordo, travo e durmo.
Sempre, assim. E às vezes eu desarmo, às vezes eu esqueço de desarmar, e daí tava lá o celular, despertou 3 horas da manhã. E quando o celular despertou, eu fui voltar a dormir como todos os outros dias, com a minha cara bem lambida, né? Mas aí eu travei, voltei a dormir, daí eu escutei uma voz falando assim, não volta a dormir não, eu preciso falar com você. Eu falei, eita Deus, o que o senhor quer? E aí eu entendi, perdi o sono na hora, despertei quando ele me chamou. Sentei na cama, comecei a ouvir uns louvores, né, pra criar uma atmosfera ali, porque eu tava sem zero vontade de orar, de ler nada, não tinha lido nem de noite, ia ler de madrugada. E aí botei um louvor ali pra criar um ambiente, e daí eu escutei uma voz de novo falando assim, eu tava sentadinha na cama, e ele falou assim pra mim, senta aqui comigo no chão. Daí eu fui pro chão, porque as loucuras de Deus a gente não questiona, né? A gente obedece. E daí eu sentei no chão e eu abaixei a cabeça assim pra orar, continuei escutando a música e quando eu olhei pra frente, assim, na minha cômoda, tinha um homem sentado e ele me mostrava as mãos dele, as marcas dos pregos. E ele falou assim pra mim, filha, eu não só entendo os seus esforços, como eu também tive que passar os meus esforços para que hoje você estivesse aqui, para que hoje você tivesse vida. E exatamente por entender a sua humanidade, eu vim aqui responder todas as suas perguntas. Meninas, eu nunca tinha tido uma experiência igual essa. Lógico que quanto mais sensível, né? Quanto mais você renuncia ao seu eu, mais você fica sensível à voz do Espírito Santo. Mas como eu tive nesse dia, eu nunca tinha tido. E aí eu fiquei meio assustada, fiquei meio, ai Deus, é coisa na minha cabeça, né? Já abaixei a cabeça, olhei pra frente de novo. Ele ainda tava lá mostrando as marcas. E ele falou pra mim, agora abre a palavra, que eu vou falar com você na minha palavra. Meninas, eu abri assim, ó, aleatoriamente. Aleatoriamente pra mim, né? Não pra ele. Parecia que as páginas da minha Bíblia já estavam todas marcadas no que ele queria falar comigo. E ele me respondeu, meninas, diante de Deus. Eu mandei um áudio pra Aline e pra Célia. Tudo, elas estão aqui como testemunha, exatamente tudo. Do jeito que eu perguntei, ele respondeu. Uma a uma. E dentre tantas coisas que ele falou pra mim, né? Ele falou comigo numa passagem de Coríntios, onde Paulo ele fala das suas dores, né? Daquilo que ele passou. E uma das coisas que ficou muito gravada na minha mente foi que o Paulo fala assim, né? Que de bom grado, né? Aquele povo de Corinto estava amando, né? Estava cuidando, zelando por pessoas que tinham os ferido, por pessoas que, né, tinham lhes causado dor, né? E Paulo fala, isso é certo, né? Isso é bom. E aí Paulo continua falando, mas e quanto a mim que sofri, fui açoitado, e o Espírito Santo começou a falar comigo, como se fosse ele ali. Ele falou assim, filha, o seu maior problema hoje não é me obedecer com relação a pessoas. Você tem me obedecido, você tem andado mais uma milha, você tem amado os que te rejeitaram, porque Deus sabe a minha história, Ele sabe que eu, na minha humanidade, jamais estaria aqui falando de amor, se Ele não tivesse me amado primeiro. Pessoas que eram para me amar me rejeitaram, pessoas que eram para cuidar de mim me rejeitaram. Então ele sabe, ele sempre soube. E ele falou assim, filha, e você tem feito tudo isso.
Você tem me obedecido, você tem amado essas pessoas, você tem procurado ser uma pessoa melhor para elas, por elas, com elas. Mas o problema é que você esqueceu de um detalhe. Você está em obediência à minha palavra, mas e quanto a mim? Você tem me amado, você tem se esforçado para me amar da mesma forma que você se esforça para amar essas pessoas? Você tem se esforçado para passar tempo comigo da mesma forma que você tem se esforçado para estar com essas pessoas? Você tem se esforçado, dedicado tempo, né? Que tempo hoje em dia é o que todo mundo reclama que não tem e é o que a gente tem de mais precioso. Você tem se esforçado para gastar seu tempo comigo? E que você, seu problema não é desobediência, é que algumas coisas estão invertidas dentro de você. E eu falei, amém. Naquele dia 17/8/2023, Deus marcou encontro comigo, sabe, meninos? Ele não me encontrou ali para falar comigo de profundidade. Ele me encontrou ali para me levar no profundo e me mostrar qual a profundidade que ele tem para mim e para vocês. Porque se todas somos filhas, ele não tem filhos preferidos. Aquilo que ele tem reservado para mim, ele também tem reservado para vocês. Eu, na minha visão limitada, estava, né, correlacionando a profundidade a mais entrega, a mais leitura da palavra, a mais renúncias. Mas não é, né, apenas sobre isso. Lógico, como a Rafa falou de manhã, tudo isso é muito necessário, né? Jejuar mais, né? A gente tem falado muito sobre o jejum ele deixa a gente mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, tudo isso tem a sua importância, né? Tudo isso faz parte do processo para a gente alcançar a profundidade. Mas não é sobre isso, né? A profundidade em si. E foi isso que o Senhor falou comigo. Ele tem muito mais e a profundidade dele vai muito além das nossas performances. Para a gente alcançar a profundidade, a gente precisa entender o amor dele por nós. Esse é o único caminho para a profundidade. Entender o amor dele por nós. Naquele dia, meninas, que eu tive essa experiência com o pai, ele me fez entender esse amor. A Célia nem sabia. Depois, conversando com elas, eu acabei entendendo. A Célia falou que teve alguma experiência, que o Senhor falou com ela alguma coisa a respeito da samaritana. E eu sempre me identifiquei muito com a passagem de samaritana. E depois dessa experiência que eu tive com o pai, eu comecei a entender muito melhor a experiência, a sensação que aquela mulher teve. Ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. As pessoas não faziam coisas habituais no mesmo horário que ela para não estarem presentes no mesmo ambiente que ela. Ela tinha tido 5 maridos e o quinto ainda não era dela. Com certeza ela foi uma mulher experimentada em dores, em rejeição, em abandono, em angústias, né? Que só cada um de nós sabe que a gente passa quando a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme. Então, assim, as histórias da Bíblia, elas não são, né, só para nos causar comoção, elas são reais. Essa mulher existiu, as dores delas foram dela, né, foram reais. E hoje eu entendo muito melhor a alegria que ela teve depois daquele encontro, de sair falando do amor, sair falando de Jesus, sair falando do que Cristo tinha feito por ela. Vocês entendem a dimensão desse amor? Um amor leal, fiel, profundo. Ele parou para mim o dia 17 de agosto de 2023, como parou para aquela mulher naquele dia. E eu creio que hoje ele parou para muitos de vocês aqui. Mesmo sem nos dever nada, né? Quantos fariseus, quantos mestres da lei, quantos discípulos ele tinha, quantas pessoas melhor, mais bem preparadas, mais instruídas, né? Que tinham tido verdadeiramente a vida com Deus. Ele já estava andando com alguns discípulos há algum tempo. Mas a pessoa que ele decidiu se revelar ao Cristo pela primeira vez foi para essa mulher. Então não foi sobre nada que ela pudesse oferecer. Não foi sobre nada que ela pudesse entregar. Não foi sobre a quantidade de coisas que ela pôde entregar aos pés do Senhor.
Até mesmo porque ela não tinha nenhum entendimento de quem ele era, do que ele era capaz de fazer e do amor dele. Naquele dia, eu entendi que não se tratava da quantidade de páginas de Bíblia que eu ia ler, mas sobre o quanto eu estava disposta a retribuir o amor dele por mim. Mas quando eu tive esse entendimento que ele queria, né, que eu retribuísse aquilo que ele tinha feito por mim, me veio outra pergunta na minha mente. Como eu posso fazer algo para alguém que nem eu mesmo entendia? As meninas que estão aqui há algum tempo já ouviram falando algumas vezes que eu, no lugar de Deus, nem eu mesma me escolheria. E é bem isso, meninas. Como eu posso fazer algo para alguém que nem eu mesma compreendo? A nossa humanidade não deixa a gente fazer. Porque a gente faz, né? Aquilo que a gente aprende a fazer. A gente faz por repetição. Um bebê, quando ele vai aprender a falar, ele começa a falar porque ele vê os pais falando. Na hora de andar, a mesma coisa. Mas você precisa entender, o seu corpo precisa assimilar, né? Suas ideias precisam entender. Então, como eu ia fazer algo para alguém que nem eu entendia? Eu não entendi esse amor de Deus por mim. Eu não entendi porque é tão engraçado que às vezes eu falar com as meninas. Naquela semana mesmo eu tinha chegado a falar com a Aline, com a Célia também. Que eu falei assim, nossa meninas, eu se fosse estivesse no lugar de Deus, eu já tinha falado para mim mesmo, ó, dá um tempo. Já deu. Quanto mimimi já tá, já deu, já encheu o saco. Mas ele não é assim. E graças a Deus por isso, né? Todas as minhas questões, toda a minha insatisfação, tudo aquilo que eu estava sentindo, vinha dessa falta de entendimento. A falta de entendimento desse amor, de entender como o amor dele funciona. Porque foi exatamente como eu comentei aqui com vocês no começo. Como que pode eu estar fazendo tudo certo aos meus olhos e ainda assim não ver mudanças? E não ver Deus me abençoando com coisas que Ele sabe que eu gostaria de receber. Eu estava limitando o amor de Deus à nossa percepção humana, né? A gente, o ser humano, quando ele faz algo certo, nós temos a necessidade de recompensar ou ser recompensado. O seu filho, né? Se ele faz algo certo, né? Vai bem na escola, né? O ser humano, ele tem como prática, né? Demonstrar a aprovação, recompensando. E automaticamente a gente cresce com esse instinto, né? De se tá tudo bem, se eu tô fazendo tudo certo, eu quero ser recompensada. Isso não é algo ruim, não é que a gente faça por interesse, mas é baseado na criação que a gente tem. Mas eu vim aqui hoje com muito temor do Senhor para dizer para vocês que não é assim que funciona o amor de Deus por nós. Graças a Deus por isso, né? Com Deus, Ele não quer que a gente viva atrás de migalhas. Tava falando com a Esther agora à tarde. Eu só sabia chorar. Porque eu falei assim, Esther, há um tempo atrás o Senhor tinha colocado muito forte durante uns 2 dias o nome da Esther na minha mente. Eu chamei ela, mas não consegui evoluir o assunto. Depois eu entendi o porquê. E ele não quer que a gente viva dessa maneira humana, né? Atrás de migalhas, de recompensas, sem nos sentirmos amadas, completas e felizes. Uma das coisas que o Senhor me disse no meio dessa minha experiência com Ele é que grande parte dos problemas da humanidade vem da falta de entendimento desse amor por nós. Por isso o ser humano está sempre correndo atrás do vento. E eu achei tão lindo que as meninas foram falando as coisas de tarde, eu falando, meu Deus, elas estão falando tudo, o Senhor Jesus está batendo, o que o Senhor quer fazer no nosso meio? Que amor doido é esse, profundo, que o Senhor fala, o Senhor testifica, o Senhor já tem falado nas entrelinhas e depois vai falar de novo? E ele falou assim, sim, filha, é para que não reste dúvidas daquilo que tem estado no meu coração. E ele falou, né, para mim que muitas coisas é correr atrás do vento. Muitas pessoas, né, se a gente for olhar para a humanidade hoje em dia, independente da religião,
A humanidade se resume em pessoas buscando poder, riquezas, status, títulos, e tudo isso são coisas que geram confusões, dissensões, facções, separações e guerras. Tudo isso, meninas, ainda que não pareça, é resultado do ser humano tentando encontrar o seu valor. Tudo isso é resultado de pessoas incompletas, pessoas insatisfeitas, pessoas infelizes, tentando achar em posições, em dinheiro, em coisas, o seu valor. Mas se a gente entendesse o quão profundo é o amor do Pai, que entregou seu Filho unigênito por mim e por você, o nosso amor a Ele e o nosso relacionamento com Ele alcançariam essa profundidade que temos tanto buscado. Menina, no dia que eu sentei ali no chão do meu quarto, é engraçado que às vezes a gente foge também desse lugar de secreto, porque eu acho que a gente tem medo do confronto. Porque sentar ali para falar com Deus é perder por WO. O Senhor, Ele me deixou sem argumentos, antes mesmo de eu abrir a palavra, antes mesmo dele começar a falar. Quando eu vi ele sentado, que ele me mostrou a marca dos pregos, eu já tinha entendido tudo. Ele não precisava ter me falado mais nada. Mas pela misericórdia dele, ele fez questão de responder uma a uma as minhas perguntas. Se a gente entendesse a profundidade desse amor, a gente alcançaria a profundidade que a gente tem buscado. Paulo disse aos Efésios, no capítulo 3, dos versículos 17 ao 19, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que vocês sejam cheias de toda a plenitude de Deus. O amor dele não é compensatório como o nosso. Ele é tão profundo e é, de fato, tudo que realmente precisamos para desfrutar dessa plenitude de Deus que Paulo diz aqui. Através do amor dele, nós nos tornamos plenos. E aí eu fui pesquisar, né, na internet qual é o significado de pleno. Pleno é o estado de quem é inteiro, é completo, é totalidade, é integridade. E a gente só consegue se sentir dessa forma, estado do que é inteiro, pleno, completo, na sua totalidade e na sua integridade, quando a gente compreende o amor de Deus por nós. Quando entendemos isso, já não esperamos por coisas para nos sentirmos completos. Nós entendemos que o amor nos amou primeiro. O amor me amou e me tornou completa. O que mais eu poderia querer? Até então eu achava que o mais profundo que eu poderia alcançar, e creio que muitos de vocês também já ouviram falar, porque eu já falei, inclusive na última conferência que eu fui ministrar, eu falei assim, gente, olha, eu nasci em berço cristão, mas eu só conhecia Deus de ouvir falar. Agora, como Jó, eu conheço de andar junto. Eu conheço porque meus olhos viram a sua face. E nesses dias, meditando sobre profundidade, meditando nessa experiência que eu tive, o Senhor me mostrou que tinha mais. Tinha muito mais. Andar com Ele é muito bom, né? Você sair da fase de só ouvir falar para andar com Ele já é extraordinário. Mas Ele me disse que ainda havia mais do que andar com alguém. Andar com alguém não te torna íntimo. Eu já andei com pessoas que não sabiam um terço do que eu estava passando.
Eu já andei com pessoas que não sabem nada sobre a minha vida, não sabem sobre os meus sonhos, não sabem sobre aquilo que tira a minha paz, não sabem as intenções, os desejos do meu coração. Andar junto não te torna íntimo. Ele tinha mais e ele tem mais. O que me faz ter um relacionamento profundo é passar por adversidades e continuar o amando. Porque eu sei que o amor dele por mim não está na bonança. O que torna um relacionamento profundo com ele é saber que ainda que eu perca tudo e todos se forem, e eu continuaria o amando acima de tudo e de todos. Porque ele já me amava antes de tudo e antes de todos, e ele continuou me amando depois de tudo e depois de todos. O que torna um relacionamento profundo é saber que o castigo que estava sobre mim caiu sobre ele. E para que hoje eu tivesse vida. E que mesmo depois de tudo que ele passou por mim, vocês têm noção, meninas? Às vezes a gente assiste aí um filme igual Uma Paixão de Cristo aí. São cenas que comovem o coração da gente, que entristecem o coração da gente, a gente é humano. Mas você já parou para pensar e está ali sem culpa nenhuma? Eu, por muito menos. Quantas vezes eu culpei o Senhor na minha carta para ele? Eu falei, caramba, eu tô fazendo tudo certo. E às vezes a gente aprende que a gente passa por coisas que são pecados geracionais. Então você imagina Cristo ali, é bíblico, tá escrito, nele não foi achado culpa alguma. Pilatos lava as mãos porque nele não foi achado culpa alguma. E olha que tentaram achar culpa nesse homem. Eu acho que na época de Jesus, a maior função ao dormir e ao acordar dos fariseus era encontrar uma culpa nele, não foi achado. E ele foi injustiçado, e ele foi levado a uma cruz por mim e por você. E não foi só uma morte de cruz. Ele foi açoitado, ele foi humilhado por mim e por você. E ele foi humilhado por mim e por você, mesmo sabendo que um dia eu colocaria o amor dele à prova, mesmo sabendo que um dia eu questionaria o amor dele por mim. Então, hoje, com esse entendimento desse amor, é impossível eu questionar ou querer alguma coisa além. Hoje eu entendi que eu cheguei no profundo que ele esperava de mim. Eu não posso mais ficar colocando a minha felicidade, a minha plenitude na função de coisas, pessoas ou situações. E se isso nunca chegar? E se aquilo pelo que eu tanto oro nunca me acontecer? Ele já me fez completo com o amor dele. E isso me basta. Mesmo sabendo de tudo que eu faria, tanto de errado quanto de certo, ele parou por mim, uma pecadora cheia de dúvidas, inclusive do amor dele por mim. Mas ele parou para me lembrar o quanto ele me amou e me ama. Ele parou para me dizer que nem as muitas águas foram capazes de apagar o amor dele por mim, nem mesmo a minha incredulidade, nem mesmo a minha insistência de culpá-lo por coisas que pessoas me fizeram, nem mesmo o meu coração obstinado, nem mesmo os meus erros e falhas, nada, absolutamente nada foi capaz de apagar o amor dele por mim. E ainda que eu oferecesse de bom grado tudo o que eu tenho em troca desse amor, de nada valeria, porque é um amor que não dá para ser comprado. Em Cantares 8:7 fala que ainda que a gente vendesse tudo que a gente possui em troca desse amor, nós falaríamos, é um amor que é de graça. O único caminho para a profundidade com o Pai é compreender o seu amor por nós.
é amar o seu amor por nós e amá-lo na mesma intensidade que ele nos ama. A palavra assim que o Senhor martelou na minha mente foi intensidade. De manhã, a Rafa comentou, né, que talvez o que nos falta para acessar o profundo é o desespero. No meu caso, ele falou comigo acerca da intensidade. O que nos falta é intensidade. É intensidade, porque se a gente entendesse, né, como o amor dele é grande, como o amor dele é intenso, aí sim a gente conseguiria retribuir aquilo que de graça nos foi dado. E muitas das vezes a gente não consegue, né, saber como dar o primeiro passo para entender esse amor, né? Como foi falado aqui, muitas meninas tentam, não conseguem, né? Ou então tem passado por esses momentos, como eu falei para vocês que eu passei, né? Mas glórias a Deus eu passei, não estou mais lá. O Senhor me levou ao profundo com Ele, me mostrou tudo aquilo que era necessário. Mas eu pedi para o Senhor, falei assim, Deus, me dá uma palavra para que eu possa deixar, né, para a meditação das meninas, para que elas possam entender como dar um primeiro passo, como acessar esse lugar de profundidade. E aí ele falou comigo, não tem outra forma, filha, de entender a intensidade do meu amor por você, sem ser crucificado comigo, sem ser crucificado com Cristo. E assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O amor dele é entrega, o amor dele é intensidade, o amor dele é profundo, é leal, é fiel. Esse versículo está escrito lá em Gálatas 2:20, tá, meninas? Depois, se vocês quiserem ler para meditar, o caminho é sendo crucificado com Cristo, para que nós já não vivamos nós, mas Ele vive em nós. E a vida que nós vivamos de hoje em diante, já não vivamos por nós mesmos, mas pela fé no Filho de Deus, que me amou, que te amou e se entregou por mim e por você. A profundidade que Deus espera de nós é que nós sejamos tão intensas com Ele quanto Ele é com a gente. Vocês entendem esse amor de entrega? Vocês entendem a intensidade desse amor, ele entregar um filho em que não foi achado culpa alguma por mim e por você, com todas as nossas limitações e com todas as nossas falhas. Porque uma frase que eu cansei de ouvir nessa mesa, sabe, meninas, não desprezem aquilo que vocês ouvem aqui. Cansei de ouvir nessa mesa que não tem nada que eu fale para Deus, que o surpreenda, que o assuste. Por isso eu acho que eu estava fugindo tanto de ter esse encontro confrontador com o Pai. Porque para as pessoas não é ser falsa, não é ser uma coisa aqui ou na igreja, porque eu sou a mesma pessoa em todos os ambientes que eu tô, mas é esconder as minhas dores e as minhas vulnerabilidades. E ele sabia disso. Ele sabia da minha dificuldade de mostrar. E por isso que muitas das vezes ele chama a gente para o nosso quarto. Os nossos maiores encontros, né? Não vai ser muitas das vezes dentro da igreja, com um louvorzão, com uma baita bateria, com uma baita estrutura. Vai ser dentro do seu quarto, portas fechadas, você e seu pai. Porque lá é o lugar que você consegue ser 100% você, 100% íntegro. Lá você não precisa de máscaras, lá você não precisa de reservas, lá você pode realmente falar tudo que você está sentindo, porque não tem absolutamente nada que você fale para o seu pai que vá surpreender o coração dele com relação a você. Quem mais para saber de você do que aquele que te criou e que te formou desde o ventre da sua mãe? Não tem como a gente surpreender aquele que sonda as nossas mentes e os nossos corações, e antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe o que nós vamos dizer. Então, assim, o que ele quer de nós é uma ação, é bater para que a porta seja aberta, é buscar para que a gente encontre e é falar para que a gente seja curado naquilo que é necessário. O Senhor já sabia o que eu estava carregando, os meus sentimentos, as minhas angústias, desde quando eu comecei a sentir. Ele poderia ter feito antes, poderia. Mas eu precisava tomar atitude de reconhecer e de entender.
que eu preciso abrir o meu coração para Ele, que eu preciso ter humildade de pedir ajuda, porque o final da minha carta foi: Pai, me ajuda, sozinho eu não consigo, eu não estou conseguindo, eu não vou dar conta. Então a gente precisa ter esse entendimento da intensidade desse amor por nós. Se você quer acessar o profundo, compreenda o amor dele por você, ou busque compreender o amor dele por você, porque eu acho que na nossa humanidade a gente nunca vai conseguir compreender plenamente esse amor. Mas seja intensa na sua busca e na sua procura por esse entendimento. Seja intensa com o seu pai na mesma proporção que ele é com você. Que a gente entenda esse amor. E que o amor dele nos preenche, nos torne tão completos de uma forma, de uma tal maneira que nada mais nos importe. Ainda que os nossos sonhos não sejam realizados, ainda que as nossas orações não sejam respondidas, ainda que nossas expectativas sejam frustradas. Isso vai sim, às vezes, nos deixar triste, né? Ninguém gosta de receber um não, mas o nosso amor e a nossa admiração por ele não alteram diante dos sims e dos nãos dele. Que a gente possa entender a profundidade desse amor até que nada mais nos importe. E, para finalizar, eu gosto muito de pesquisar o que eu vou falar, igual eu falei para vocês, seja na Bíblia, seja no Google, em palavras que o Espírito Santo ele fala, meninas. A gente precisa ser intencional na busca. E eu achei uma definição que eu falei assim, que linda, exatamente um resumo do que o senhor falou para mim sobre o que é intensidade na internet. Eu vou compartilhar com vocês. Intensidade é mergulhar sem saber a profundidade. É estar à flor da pele. É uma paixão que transborda. É sentir muito e não ter vergonha de sentir. É ter feito de amor. É ter a alma intensa. É amar apesar das decepções. É ser inteiro em um mundo de metades. Nós estamos nesse mundo, meninos, mas nós não somos aqui. O nosso Pai nos fez inteiros. Então nós não precisamos nos moldar a esse mundo, um mundo de metades, um mundo de migalhas, um mundo de pouco. Um mundo que às vezes exige de nós aquilo que a gente não vai conseguir entregar. O amor do Pai é diferente. O amor do Pai, ele te completa, ele te deixa inteiro e ele não pede nada em troca. A única coisa que ele nos pede é que a gente ame ele com a mesma intensidade que ele nos amou. Amém, meninas? Eu espero que o Senhor tenha falado aos corações de vocês e que vocês possam desejar conhecer, ter um encontro com esse amor. Porque eu já tinha tido muitas experiências com Deus, mas depois decidi, eu não sou mais a mesma. Eu era uma pessoa que às vezes eu falava do amor de Deus para as pessoas, eu falava da misericórdia, eu falava que ele poderia fazer, que ele poderia acontecer na vida dos outros, mas na minha eu nunca acreditava. Depois desse dia eu entendi esse amor. E ainda que ele não faça, eu já me sinto completa, porque eu entendo que o amor me amou. Eu me sinto completa porque eu entendo que ainda que eu me esforce muito nessa terra, não é isso que ele quer de mim. E esforço maior ele já fez por mim naquela cruz. Então que a gente tenha entendimento. Porque quando a gente tem o entendimento desse amor, é um amor que constrange de uma tal maneira que eu não tenho coragem de pedir mais nada para o Senhor. Além de pedir hoje em dia para que ele me capacite a amar com o amor que ele me amou. Não só ele, mas as pessoas à minha volta. Hoje em dia, a minha maior busca, né, o que eu tenho orado para o Senhor, é que ele continue me revelando o amor dele. Para que eu continue me sentindo completa. E pessoas completas, elas transbordam o amor de Deus.
Foi exatamente isso que aquela mulher samaritana sentiu naquele dia. Pensa bem, as pessoas não iam nem tirar água com ela. Como que ela chega na cidade, na maior cara de pau, falando de tudo com todo mundo? Ele tem dito tudo que eu tenho feito, mas essa sensação de completude, de plenitude no Senhor, ela não te deixa mais se importar com o que os outros vão pensar, com o que as pessoas vão achar ao teu respeito. A sua única preocupação é retribuir um pouquinho do amor dele por você, ainda que seja falando dele. E a minha maior oração é que ele me permita que eu gaste todos os dias da minha vida até que ele venha, falando do amor dele, da misericórdia dele. Amém, Deus?